Olá, meu irmão, minha irmã. Terça-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Uma alegria estarmos juntos aqui para a nossa homilia diária, hoje, 7 de novembro, e eu quero acolher você que talvez pela primeira vez nos encontra também aqui nesse canal do YouTube. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Antes da homilia, quem está comigo já está cansado de ouvir. Joinha, like, comentário, gente. Isso alavanca o vídeo, nos mostra para mais pessoas. É por isso que todos os dias tem um tantinho bom de gente aqui entrando nesse canal do YouTube. E um outro jeito da gente evangelizar juntos é a gente criar coragem, pegar o link dessa homilia e mandar no grupo do WhatsApp todo mundo, trabalho, família, igreja, fazer a palavra de Deus crescer, tá bom? Vamos ao evangelho de hoje, então, Lucas capítulo 14, versículos de 15 a 24, diz assim: Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Saí depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui para que minha casa fique cheia, pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A posse, o comércio e o prazer, né? Um sítio, um boi e uma mulher. O que de mal essas coisas boas podem nos trazer? Dizer não ao banquete, ao convite. Nós estamos aqui no capítulo 14 de São Lucas. Começa lá com Jesus, foi convidado a um banquete na casa de um dos chefes dos fariseus. Aí lá tem um homem hidrópico, Jesus vai curar aquele homem, ensinar misericórdia. Aí nesse banquete, a sequência do evangelho, Jesus fica reparando como eles ficam disputando os primeiros lugares. Jesus vai dar aquele ensinamento da humildade. Foi convidado, senta lá atrás. Se você de fato é importante, alguém te chama para frente. Você vai ser honrado. Não vai sentar na frente. Às vezes tem gente mais importante que você vai passar vergonha, né? Depois Jesus ontem ensina para o homem. E você também, amigo. Quando você for fazer de novo esse tipo de festa, dedica isso aos pobres, aos aleijados, aos cegos, aos últimos da sociedade aqui. Então você vai ser feliz. Parece que eu vejo que você tem uma cara triste, né? Ainda dentro desse banquete, então, assim que Jesus termina de dar esse ensinamento do evangelho de ontem, dizendo: quando você fizer o melhor que você pode, fizer sem miséria e dedicar aos miseráveis, você será feliz e terá uma recompensa no reino dos céus. Aí começa o evangelho de hoje, um homem ouvindo aquela conversa de Jesus, pega e manda: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Sim, muito feliz. E aqui tem todo um pano de fundo eucarístico, né? O pão do reino de Deus e no reino de Deus é a Eucaristia também. Mas como tudo na vida, o ser humano precisa corresponder. E aí Jesus vai terminar tudo isso contando uma história e entendedores entenderão, né? Então, aqueles homens estavam vendo, estavam naquele jantar único, irrepetível. Tendo Jesus, acontece um milagre físico num enfermo, esse tanto de ensinamento, e Jesus termina dizendo: Olha, amigo, você quer vir comigo? Você precisa entender que não basta achar bonito. Você tem que parar de dar desculpa. Porque todos um a um começam a dar desculpa para mim, para Deus. Aí Jesus vai contar a história: olha, realmente é feliz, né? Mas quem come o pão no reino do céu? Só que isso aqui é o seguinte, ó, um homem deu um grande banquete. Está falando de Deus. Né? O banquete da Eucaristia, o banquete da salvação, o banquete do Evangelho. Né? E convidou muitas pessoas. E não é que começaram dar desculpas um a um. Eles foram convidados, né? Mandou os empregados: olha, vinde, tá tudo pronto. Mas todos um a um começam a dar desculpas. O primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo.
Peço-te que aceite as minhas desculpas. Ai, Deus vai me perdoar, sabe, padre? Então vai. Porque comprou um campo. Não fosse Deus, primeiro que foi Deus que fez o campo. Segundo que foi Deus que deu saúde para ele trabalhar e ganhar dinheiro para comprar o campo. Terceiro que se brincar, ele comprou o campo porque ele já nasceu herdeiro de um campo. Ninguém escolhe de que pai nasce. E o cara ainda vai dar desculpa para esse Deus. É para acabar, né? Gente, tudo que a gente tem, por mais que tenha o meu suor em cima daquilo ali, foi Deus que me deu. E isso não pode ser desculpa para eu dizer não a ele. Aí vem um outro. Comprei 5 juntas de boi. Vou experimentá-las. Não dá para experimentar outro dia, filho. O boi não vai voar, ele não vai embora, não. Ele vai continuar lá. Peço-te que aceite as minhas desculpas, né? Não fosse Deus, que foi Deus que fez os boi, que deu inteligência, gosto, talento, capacidade, circunstâncias para ele comprar os boi. O boi foi para o lugar de Deus. Eita. Um terceiro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. Poxa, fala lá para a mulher, bem, hoje eu tenho um compromisso lá com Deus, lá. Você não vai ficar chateado? Não quer ir comigo, meu anjo? Não, então fica aí, assiste uma Netflix. Daqui a pouco 2 horinhas eu estou de volta. Ah, meu Deus do céu. Foi Deus que fez a esposa com a qual ele se casou. Foi Deus que fez ele ser bonito para conseguir uma esposa ou sortudo para ela casar com um feio. Não importa. Aquilo que é bênção, ocupando de novo o lugar de Deus. Peço-te que aceite as minhas desculpas, eu não posso ir. Veja, Jesus aqui colocou coisas muito materiais, né? Então, vai lá, comprar, vender, ganhar dinheiro, boi, terra, casamento. Mas quantas vezes a nossa desculpa, ela nem é tão, muitas aspas na palavra, tão nobre, né? Às vezes são as desculpas mais toscas mesmo, mais baixas, preguiçosas, mimadas, né? Quantas vezes as nossas desculpas não estão em coisa, mas está no nosso ego, ferido, polêmico, gente que não se adequa a nada nunca, gente que onde vai tromba com todo mundo, vive se ferindo com todo mundo, se escandalizando com todo mundo, partidarizando tudo, sempre na oposição de tudo. E aí a gente tem sempre muitas desculpas. Então veja, esse Jesus que é encantador, que fez esse homem exclamar, nossa, feliz de quem for para o céu. Jesus está falando, muito feliz de quem ir para o céu, mas passa por um convite nessa terra. E qual lugar na sua vida está ocupando o boi que Deus te permitiu ter, o campo que Deus te permitiu ter, a família que Deus te permitiu ter? Enfim, nós vamos olhar e ver o que está indo para o lugar de Deus e está sendo motivo de desculpa para não irmos ao Senhor. Agora veja, dentro da imagem, o convite aqui e a resposta para esse convite é muito concreto. Está todo dentro da imagem do sentar-se e comer. É toda a imagem da instituição da Eucaristia. Só existe Eucaristia na igreja, na comunidade que se reúne, 2 ou 3 no mínimo, com o sacerdote junto. Portanto, não cola, meu irmão, essa sua história de que você corresponde a Deus, se você é uma pessoa que não vai à casa de Deus, que não celebra junto, que na hora de ir à casa de Deus, enquanto está todo mundo lá, fazer isso em memória de mim, você está lá sentado na beira de uma piscina com uma lata de cerveja na mão. Não cola, desculpa, não tem chão essa tua conversa. A tua conta não fecha, meu anjo. Tua situação tá ruim, não tá fácil para você não. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados e vieram me dar desculpa provará do meu banquete no céu. E não adianta você me dizer, mas o que adianta na igreja? Meu cunhado mesmo, minha cunhada vive na igreja? Pensa numa pessoa que tem uma... Tá, ele também está em pecado. Ele tem um pecado de ter a língua grande, você tem um pecado de não ir na igreja. Caramba! As pessoas acham que se elas descobrir o pecado de alguém, o pecado de alguém cancela o pecado dela. Falta um pino na sua cabeça, filho. Falta um pino na sua cabeça. É assim. As pessoas vivem o pecado de não dar a Deus o que é de Deus. Louvor, adoração, o dia santo e santificado. As pessoas vivem o pecado de não dar a Deus o que é de Deus. Fazer isso em memória de mim, Jesus. O verbo está no imperativo. Fazer isso. A igreja está lá fazendo, o sujeito está em casa vendo filme, vai assistir. Você não está fazendo. Isso é pecado. Oxi. Aí ele acha que vai deixar de ser pecado. Como? Resolvendo isso? Não. Apontando o pecado de alguém. E apontando o pecado de quem vai lá. Veja, não ir à igreja não é o único pecado que é possível de ser cometido. Existem milhões de pecados que a gente pode cometer. Né? E você não vai se redimir do pecado de ficar dando desculpinha para Deus, apontando o pecado de quem vai na igreja, mas tem outro pecado. Pecado é pecado, meu irmão. Cada um que se resolve com o seu. Mas sim,
Olha o peso e a importância que Jesus está dando para quem fica dando desculpa para não ir ao banquete, para não ir a essa festa com mais irmãos. Percebe isso? E claro, nesse evangelho a gente pode sim entender as desculpas daí para outros assuntos que Deus nos toca e nos pede, nos convoca, mudanças na nossa vida. Talvez aqui também esse evangelho tem um fundo também vocacional. Quantos são chamados de Deus, mas a pessoa usa como desculpa, ela não consegue se desvencilhar do dinheiro, do prazer, da vida afetiva para seguir a Deus. Quantos vocacionados não viveram suas vocações porque encontraram desculpas? Mas seja como for, todos nós entendemos. É hora de parar de dar desculpa, aceitar o convite. Deus abençoe você. Juízo, hein? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.